Na noite de hoje, nós temos a graça de receber a nossa irmã Ana Úrsula, de Lavras do Sul, do Lar Espírita Joana de Ângeles, e ela vai explanar sobre nossa morada real. Que a espiritualidade te guie, te ampare em cada palavra. Nós saudamos a todos os presentes, com muita alegria no nosso coração. É sempre uma honra voltar a esta casa, onde somos recebidos com tantos abraços gentis, com tantos sorrisos generosos, com tantos olhares bons. É muito especial este lugar e é uma das moradas que ao longo do tempo se vão construindo, não apenas fisicamente, mas se vão construindo na aura, na essência, na gente. Muita alegria retornar aqui para que a gente possa, nessa noite, conversar acerca de algo que não é novo, mas toda vez que falamos de algo ou que repetimos algo, nós aprendemos algo novo. O velho sempre nos traz alguma coisa nova. Então, seja qual seja a conversa, a pergunta é: que posso eu aprender com isso? E nós somos todos aprendizes o tempo todo. Basta que estejamos bem atentos, com os olhos bem abertos, prestando muita atenção naquilo que se nos acontece, para que a gente aprenda, para que a gente retire de cada evento, de cada situação, aquilo que é da nossa necessidade. Muito obrigada. Se você puder fixar, eu agradeço. Do poeta Rabindranath Tagore, nascido em Calcutá no ano de 1861, na psicografia de nosso Divaldo Pereira Franco, uma parte de um poema, de uma poesia de Tagore que diz assim: em todo indivíduo há um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso e profundo. Em toda criatura permanece algo que está ignorado, nunca antes penetrado, aguardando, enriquecido de ventura. Há no abismo de toda a alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, um recanto de maravilha a ser descoberto. Na verdade, somos também esse lugar. E no mundo, no universo que somos, enquanto essência, enquanto alma, existem uma infinidade a ser descoberta, a ser desvendado, a ser desvelado por nós. Por isso, o título da nossa fala é a respeito desse lugar que nos habita e nesse lugar que nós habitamos. Então, nós gostaríamos de trazer, dentro desta reflexão, algo que nos chega de um autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista austríaco da Escola de Viena. Viktor Frankl foi levado ao campo de concentração e permaneceu em Auschwitz por muitos anos. E durante o período em que ele esteve lá, ele rabiscava em pequenos pedaços de papéis que ele conseguia as impressões que ele ia amealhando daquele lugar. Quando ele é libertado, alguns anos depois, muitos anos depois, ele escreve um livro chamado Em Busca do Sentido. Nesta obra, ele vai relatar da importância de que todo indivíduo em vivendo tenha sentido. A logoterapia, que é a sua terapêutica criada, ela apresenta embasada no sentido. E ele vai dizer que todo indivíduo é capaz de suportar qualquer como, desde que haja um sentido.
Evidentemente que este sentido varia de momento, de pessoa, de situação, de lugar, mas é fundamental que todos nós tenhamos algo por que viver, algo a ser realizado, algo a ser empreendido, algo a ser feito, algo a ser dito, um livro a ser escrito, uma árvore a ser plantada, algo precisa dar sentido para a nossa vida em todos os nossos momentos. E isso vai variando, evidentemente, à medida em que nós vamos vivendo. Então, cada dia, cada hora, cada experiência tem que despertar em nós um novo sentido, um novo porquê, um novo motivo. Pois bem, o nosso autor, Viktor Frankl, no ano de 1989, ele recebeu a honraria do best-seller, o seu livro, em 20 edições na língua inglesa, 80 edições na língua inglesa e 20 traduções em outros idiomas. Ele se torna um dos livros mais vendidos. Ele se torna, na Europa, um best-seller. E então, certa feita, Viktor Frankl é abordado por um repórter lhe perguntando como ele se sentia sendo o autor de um dos maiores best-sellers no mundo. E ele vai responder, não desse jeito, mas dizendo exatamente o que lhes digo. Ele disse, olha, é de somenos importância o fato de que ele se torna um best-seller para mim. Agora, é altamente preocupante para o mundo que um best-seller tenha justamente este título, Em Busca do Sentido. Isto evidencia que a humanidade necessita de socorro, que é urgente que prestemos atenção, porque se este título é o que desperta a humanidade, significa que ela está vivendo em profundo desconforto. Algo precisa ser visto. De lá para cá passaram-se mais de 30 anos e parece que as coisas não mudaram muito. O livro continua vendendo, as pessoas continuam se perdendo e o sentido da vida para muitos escorre por entre os dedos. É importante que se reflita sobre isso, porque, infelizmente, o Brasil é o primeiro no ranking mundial em ansiedade. E, como já dissemos, nós moramos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, coração do mundo, pátria do Evangelho, e somos o primeiro do ranking em ansiedade. Somos o terceiro em depressão. Portanto, atenção, necessitamos ser cuidados. Precisamos cuidar uns dos outros. E então nós precisamos entender o que é isso. O que é a nossa ansiedade, o que é esse estado depressivo, o que grande parte da humanidade se vê envolta. Sim, porque termos tristezas, estarmos tristes por algum motivo, e às vezes até mesmo sem motivo, isto é da nossa natureza e isto é saudável. É algo que precisa ser experienciado, que precisa ser sentido e que precisa ser visto. Sim, eu estou triste no dia de hoje. Pois é, não tenho nenhum motivo, mas estou. E me permito, consinto que essa tristeza aflore em mim. E quando eu me apercebo desta realidade e concordo que, de fato, sem motivo algum, hoje eu acordei triste, quando eu olho para isso, quando eu dou lugar em mim para isso, minha tristeza está a caminho da cura. E quanto mais eu olhar para esses estados emocionais, mais próximo de tomar ciência e consciência de mim eu estou. Pois bem, o que é a depressão? A depressão, na verdade, é um estado de tristeza em caráter permanente. Não é verdade? Ficamos tristes esporadicamente, eventualmente. Na depressão, aquela tristeza que nos visita de vez em quando, ela se instala e ela permanece por mais de 3 semanas. Mais de 3 semanas em estado de tristeza indica que eu preciso buscar socorro, eu preciso de cuidados, eu preciso de atenção. Mas o que o nosso autor, Dr. Alírio de Cerqueira Filho, fala acerca de depressão
é algo que é muito interessante, que nós precisamos refletir a respeito, por isso trazemos nesta noite, porque é nesse lugar que nós habitamos, é nesse lugar onde mora a nossa dor, é nesse lugar onde mora a nossa alegria, é onde mora a nossa ansiedade, muitas vezes a nossa tristeza. É nesse lugar que nós habitamos, é aí que nós moramos tempo integral. Então, nós precisamos inventariar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque, afinal, esse é o lugar que eu habito e eu preciso mapear isso dentro de mim para que eu mantenha um quadro de sanidade razoável, equilibrado. É isso que se espera. Pois bem, segundo o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, na base de uma depressão está sempre uma inconformidade. Ele afirma que a depressão é uma doença de rebelados. Nossa, mas a pessoa já está nessa situação, já está nessa tristeza toda, e você ainda diz que ele é um rebelde, explicando por quê. Na verdade, a depressão funciona assim. A vida se me apresenta desta forma. Mas a forma como esta minha vida se tem apresentado para mim não é a forma que eu gostaria. Não é a forma que eu idealizo. Não é a forma que eu desejo, não foi desse jeito que eu sonhei. Portanto, se essa vida que eu estou tendo não é a vida que eu queria ter, essa vida que eu estou tendo eu não quero. Eu vou para o quarto, com licença, eu vou viver lá, porque essa vida que está aqui não serve para mim. Eu não quero, eu não gosto. E então eu entro no quarto da tristeza e permaneço com ela instalado lá até que algo aconteça ou não aconteça, ou até que o meu estado de doença avance de uma forma que requer ainda outros cuidados. Então, na base da depressão está a inconformidade, a insatisfação. Não, essa não é a família que eu queria, esse não foi o marido que eu sonhei, essa não é a esposa que eu procurei, né? O lugar onde eu moro não foi o que eu idealizei, isso não está bom para mim. Quando, na verdade, eu preciso fazer movimentos de ajustar-me à minha realidade e, ajustando-me a ela, eu posso, sim, modificá-la. Mas enquanto eu me rebelo, enquanto eu nego aquilo que eu não posso mudar, na verdade, eu só estou agravando um estado de adoecimento. Então, na depressão, o que acontece é isso. Eu preciso olhar para o meu contexto e eu preciso concordar que a minha vida é esta. E eu preciso entender que essa vida que eu estou tendo, se eu não gosto dela, cabe a mim modificar esse estado de coisas. Não há ninguém que tenha o papel de modificar a minha vida para mim. Só eu tenho esse poder. E como eu habito nesse lugar de tristeza e de dor, que é o meu mundo interno, e de insatisfação, não aceitando, não gostando, não concordando, evidentemente que o meu adoecimento ainda vai precisar ser revisto e tratado com muita cautela e com muito cuidado. Mas para que a gente entenda o que acontece na depressão, eu não gosto do meu presente. Então eu viro de costas para o meu presente e vou viver lá, no meu passado, que era melhor do que agora. Via de regra é isso. A grosso modo é isso que acontece, só para que a gente entenda. Na ansiedade, acontece o oposto, né? A vida que eu estou tendo agora não é uma vida legal, não é uma vida bacana, não era isso que eu queria. O presente não está bom. O depressivo vai lá para trás, vai para o passado. O ansioso vai para onde? Lá para o futuro. Quando acontecer, quando eu mudar, quando eu aposentar, quando eu me separar, quando eu enviuvar, aí a vida vai ficar boa, mas é lá. Porque agora, no presente, não está bom. Então eu desenvolvo esse quadro de ansiedade correndo para o futuro, onde eu não consigo viver, onde ninguém consegue viver. E eu consigo não viver o presente, nesse estado de ansiedade aguda que eu instalo em mim. Mas qual é a raiz? De novo, eu não estou satisfeito com a vida que tenho. E se a vida que eu tenho não é a vida que eu queria ter, com licença, eu vou para o futuro, vou viver lá, né? Nesse lugar que não é de ninguém, que sequer existe, mas é lá que eu vou viver. E ao invés de desfrutar do meu presente, do meu dia a dia, do meu cotidiano, daquilo que está em torno de mim, eu vou, né? Eu saio do chão e eu vou viver lá nesse lugar que é um pouco parecido com Nárnia, porque ele não existe. Então, queridos, era isso que nós gostaríamos de trazer acerca de por que o sentido da vida é tão procurado.
Porque quando eu não tenho um sentido para viver, eu vou desembocar, eu vou desaguar nos vícios, eu vou desaguar nos prazeres, eu vou precisar de prazer de algum jeito, porque do jeito que está, não consigo. Então, há uma tendência nessas personalidades, nesses espíritos, que não são os outros, que muitas vezes somos nós, há uma tendência de me dirigir para algo que não é saudável. Mas sempre, mesmo nas viciações, o que existe? Uma insatisfação com a própria realidade. Eu não dou conta de viver em mim, eu não dou conta de viver comigo, eu preciso anestesiar isso, é muita dor. Então a gente precisa entender que na rebeldia de um depressivo, o que está na rebeldia dele mesmo chama dor. Como no viciado, o que está na base da fuga dele é dor. Então a gente entende que droga, que álcool, que qualquer dependência que a gente crie, na verdade, o nome disso é anestésico. Como eu estou em dor, eu preciso anestesiar um pouco dessa dor. Então me dá aí qualquer coisa que me distraia da dor que eu sinto, da dor que eu vivo. É aqui que a gente entende o grande papel da doutrina dos espíritos. Porque a gente vai encontrar lá no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo de todo o Evangelho, o mais extenso. E ali nós temos orientações e sugestões de inúmeros espíritos. Mas há uma delas que nos chama bastante a atenção, porque fala exatamente disso. E o espírito que assina essa mensagem começa dizendo assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E assim exclamam inúmeras pessoas nas mais variadas camadas da sociedade. Alguns dizem que se fossem poderosos seriam felizes. Outros dizem que se fossem ricos seriam felizes. Outros dizem que se tivessem a juventude em flor seriam felizes. Mas eu vos digo que nem a juventude em flor, nem o poder, nem toda a riqueza juntos são capazes de trazer felicidade ao homem. Por quê? Porque todos essas condições é mundo externo, é fora de mim. E o meu estado de adoecimento é dentro de mim. A minha insatisfação é dentro de mim, é comigo. Então, mesmo que eu tivesse toda a beleza e toda a juventude do mundo, e todo o dinheiro do mundo, e todo o poder que o mundo pudesse me dar, ainda assim, se eu sou portadora de uma insatisfação comigo, eu poderia me distrair com tudo isso. Mas a felicidade real não seria possível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 20. Lá está um tratado sobre isso. Sobre a importância, né, de nós olharmos para isso. E aí nós vamos vendo, então, o objetivo da nossa encarnação, que é permitir que a nossa alma, que o nosso espírito progrida. Quem é que está em sofrimento mesmo quando eu sofro? Quem é que está em ansiedade? Quem é que está em depressão? É o meu corpo? Não, é a minha alma. Meu corpo emite sinais disso. Ele somatiza isso fisicamente, mas tudo isso é sinalizado pela minha alma. Então, eu preciso, de novo, considerar o meu estado interno, a alma que sou, que reencarnei para dar continuidade à minha missão de progresso. Então, isso é uma responsabilidade de mim para comigo. A oportunidade de renascer foi para que eu avançasse no meu processo evolutivo. Então, a necessidade que nós temos de aproveitar amplamente tudo isso. Nós sempre dizemos que no Espiritismo ou a gente vem pela dor ou a gente vem pelo amor. Eu acredito que 80% vem pela dor. Alguns de nós viemos pelo amor, mas não somos a maioria. Muitos, a grande maioria, vem pela dor. Mas por que vem pela dor? Porque precisa entender. Precisa fazer sentido para tudo que ela vive. O que é isso que eu vivo? Que dor é essa? De onde que isso vem? Até quando isso vai durar? Qual o sentido de eu estar aqui? E o Espiritismo vai dirimindo e vai explicitando, vai elucidando todas essas dores, projetando luz sobre tudo isso. E nós vamos nos acalmando, nós vamos acomodando por dentro todos esses sentimentos e todas essas emoções que muito nos infelicitam, muitas e muitas vezes. Mas que bobagem, a pessoa tem tudo e ainda consegue estar nesse estado de infelicidade, mas tem tudo o quê? Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem tudo que é mundo externo, mas internamente ela está formada de quê? O que habita o seu mundo interno? Que lugar é esse em que esta pessoa é convidada a viver?
que é o seu mundo, que tem as suas cores, que é a casa que ela constrói para habitar, mas é a melhor casa que ela dá conta de construir. Então nós precisamos, queridos, refletir acerca de que é que nós fazemos por nós, o que é que nós fazemos em nós. Porque nenhum de nós é capaz de fazer o processo de crescimento do outro. Nenhum de nós é capaz de mudar a vida do outro. Embora a gente tenha muita vontade às vezes, né? Não é da nossa competência. Da nossa competência, ao reencarnarmos, é modificarmos a nossa própria vida, a nossa própria estrutura, reduzindo um pouco das nossas imperfeições, ajustando um pouco daquilo que fizemos de tão grave antes, para que agora seja amenizado, para que agora seja abrandado, para que a minha essência aprenda, para que eu me corrija. Essa é a oportunidade. Quando Deus cria os espíritos e quando Ele permite que, através da encarnação, nós mergulhemos no mundo físico, o olhar de Deus não está para nós encarnados. Porque Ele sabe que aqui é no máximo 100 anos, é uma experiência de no máximo 100 anos, é uma lacuna no tempo que é eterno, que é infinito. Todo o processo da criação e todo o amor de Deus está voltado não para nós encarnados, para nós espíritos, para a nossa essência. É isso que nós somos. Estamos no corpo como uma oportunidade abençoada de vencermos algumas dificuldades. Mas nosso lugar de origem é o mundo espiritual. A nossa essência é espiritual. E todo o empenho de Deus é para que o nosso espírito progrida. O corpo, estarmos encarnados, é uma oportunidade, é uma possibilidade preciosa de crescermos. Mas o nosso corpo está a serviço do progresso da nossa alma, da nossa essência, do espírito que somos. Então, trabalharmos para melhorar as nossas condições espirituais é o dever que nos cabe. Quando nos tornamos espíritas, quando buscamos as elucidações espíritas, isso vai adentrando a nossa essência, nós vamos compreendendo isso. E sem que a gente perceba muitas vezes, os ajustes já vão acontecendo, só porque eu mudo a minha concepção, só porque eu mudo a minha compreensão de tudo. Ah, então isso que eu pensava que era desse jeito, agora eu entendo, faz sentido, é deste outro jeito. Ah, sim, sim. Assim eu consigo dar conta, agora eu consigo entender. E a doutrina dos espíritos é uma religião, sim, mas é uma religião de fé raciocinada. Eu preciso entender o porquê de tudo. E a doutrina dos espíritos, nas 1019 questões da sua obra basilar, o Livro dos Espíritos, é capaz, sim, de nos esclarecer sobre todas as perguntas que a gente já fez, que a gente faz e que ainda fará. Está tudo explicado lá. À medida em que nós formos avançando em desenvolvimento intelectual e em desenvolvimento moral, nós vamos adentrando a esse lugar de conhecimento mais amplo, de um conhecimento mais profundo, e vamos dominando não o que está fora, mas o que está dentro. Todo o processo de crescimento nosso, ele tem um objetivo: nos levar para um lugar de amor. Ah, mas eu sofro muito, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas limitações. Todos nós as temos. Para que sirva de exemplo para nós, extraímos assim das obras e dos exemplos um homem chamado Jerônimo Mendonça. Os mais antigos o conheceram. Jerônimo Mendonça era um palestrante espírita, devotado à causa, devotado à doutrina, que desde a sua juventude ele sentia muitas dores articulares. E logo a seguir, na sua idade mais madura, ele desenvolveu umas atrofias que o colocaram primeiro numa cadeira de rodas e depois o colocaram definitivamente em uma cama adaptada de onde ele palestrava. Adaptaram uma Kombi, adaptaram uma cama, e ele, Jerônimo Mendonça, naquela cama, se deslocava por várias cidades e até fora do Brasil, pregando a doutrina dos espíritos no seu leito de dor. Certa feita lhe perguntaram sobre a felicidade. O que era ser feliz? E ele disse: para mim, que vivo nesta cama há tantos e tantos anos, felicidade para mim seria deitar de lado. Só.
Isso para mim seria uma enorme felicidade. Então nós vamos percebendo do quanto nós nos impedimos de ser felizes por coisas muito mais superáveis, por coisas que têm solução, que amanhã ou depois a gente vai resolver, mas aquilo nós fazemos com que se torne um fator impeditivo de qualquer alegria. Não, agora eu estou atravessando isto, não dou conta de estar feliz. E a gente lembra de Divaldo Franco, né? Quando ele foi perguntado também sobre a felicidade, e ele disse se ele era um homem feliz. E ele disse, naturalmente que eu sou um homem feliz. E o repórter lhe contrapõe, dizendo, mas o senhor tem uma instituição com tantas e tantas crianças que lhe trazem tantos e tantos problemas, como que o senhor consegue ser feliz? Ele disse, olha, os desafios, as dificuldades, os problemas são para serem resolvidos. Nada disso altera a minha condição de homem feliz. Então, anotemos que a felicidade é um estado interno, é um estado de alma, é uma conquista do espírito, que não se deixa abalar pelos entraves externos, que não se deixa abalar pelas circunstâncias, que não perde a sua calma, que não perde a sua coerência, que não perde a sua lucidez, mesmo na adversidade. Jerônimo Mendonça, ele era muito bem-humorado, apesar de tudo, ele era muito bem-humorado. Então, os amigos levavam ele a lugares para que ele pudesse se distrair também. Então, certa feita, ele foi levado ao cinema. E, estando ele no cinema, sai uma moça muito apressada e tropeça na cama onde ele está. E a moça fica muito irritada com ele e diz, mas que afinal, o que é isso? Eu vou no futebol, o senhor está lá. Eu vou na festa, o senhor está lá. Eu venho no cinema, o senhor está aqui. O que é isso? Esse aleijado tem tudo que é lugar. Ela disse assim para ele. E ele pensou, nossa, ela se irritou mesmo, né? Como é que eu faço para sair disso, né? Para deixá-la bem? Ele disse, é verdade, mas a senhora também não para muito em casa, né? E aí, então, eles se tornaram grandes amigos. Com essa resposta bem-humorada, ele ganhou a simpatia, né, e o amor daquela jovem que se irritou tanto, né, com a presença que ela julgava inoportuna de um homem que estava a serviço da vida, mesmo quando estava no cinema, naquela cama. Porque ele estava ali servindo de exemplo do que pode um homem quando tem força, o que pode um homem quando tem coragem. Ele não se esconde, ele não foge, ele se manifesta, ele se mostra na sua inteireza, na sua verdade. Este homem é um exemplo para todos nós. Para todos nós. Tinha grandes amigos. Para a gente morrer de inveja, eu vou citar dois. Roberto Carlos e Chico Xavier. É de matar a gente de inveja, né? Com essas amizades que ele tinha. Por onde ele passava, ele fazia amigos. Então, meus queridos, o que nós queremos trazer para a noite de hoje é a importância de que a gente se encontre. De que a gente encontre qual o nosso sentido, qual o nosso objetivo todos os dias. Quando a gente acorda, tenha objetivos e os alcance. E se não puder alcançar no dia de hoje, alcance no dia de amanhã, mas tenha sempre objetivos. Pessoas da minha idade, eu percebo que muitas delas vão diminuindo, né? Vão parando. Ah, não, isso não faço mais porque é a minha idade. Ah, mas isso também não faço porque é da minha idade. Eu acho que é exatamente o contrário. Quanto mais a idade avança, faça mais. Corra mais, busque mais, vença isso. Não se deixe vencer por limites que não são reais. Não são reais. Se uma atrofia paralisante que colocou um homem de costas a vida inteira não o impediu de avançar, porque para nós isso seria motivo de avanço. Não nos detenhamos naquilo que parece que é um impedimento. Para a nossa alma, nada é impedimento. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós sempre vamos poder crescer. Então, o que nós precisamos edificar dentro de nós é esse lugar de amor que a gente ainda nem bem conhece. Não é verdade? Porque eu falei disso esses dias com uma amiga e ela me disse, tá, mas então como é que é? Como é que a gente faz? E eu disse, ama. E ela disse, tá, mas como é que faz isso? Nossa, e aí eu não soube explicar para ela como é que faz isso, porque cada um tem que buscar o seu jeito. É um processo que a gente desenvolve, mas parte do princípio de que eu descubro que eu preciso fazer isso. A minha única possibilidade de ter uma felicidade inabalável é que eu ame. Então, a tarefa a qual eu devo me dedicar é a de amar.
Tudo que chega, tudo que vem é no sentido de me levar para isso. E é algo que eu planto dentro de mim. Esse desejo, essa decisão, essa vontade, eu planto dentro de mim, como a gente planta a florzinha lá no jardim. E depois que a gente planta, a gente cuida, a gente rega, se dá praga, a gente limpa, se vem formiga, a gente convida para se retirar. Por quê? Porque é uma planta que eu estou zelando por ela, que eu quero que ela se desenvolva. O amor é este sentimento que a gente nem bem conhece ainda. Nem bem conhecemos, mas é algo que se desenvolve pelo exercício e pela prática, assim como a nossa religiosidade, assim como a nossa fé, é algo que se desenvolve. Não é algo que se prescreva para o outro, mas é algo que nós poderemos desenvolver, sim, a partir da nossa vontade, da nossa decisão e do nosso exercício. Tinha tanta coisa para falar hoje, mas vamos deixar um pouco menos, né? Então, a felicidade vai variar de situação a situação. E nós vamos levar conosco esta verdade, de que a ausência de valores, a ausência de crenças, o excesso de informação, o excesso de estímulo, as facilidades do mundo, a falta de comprometimento, tudo isso nos afasta da nossa essência, do nosso objetivo, da nossa destinação. O mundo que está lá fora não é um mundo que nos estimule a desenvolvermos o nosso interno. Mas exatamente por isso é que nós precisamos nos dedicar ao desenvolvimento dessas forças interiores. É a partir dessas forças que habitam o meu mundo interno é que eu desenvolvo em mim a capacidade de amar de fato. Se a gente não sabe direito como fazer, tem professor disso. O professor disso se chama Jesus, guia e modelo. Ah, mas eu não sei como fazer. Eu leio o Evangelho, mas eu não consigo. Então, põe a sua alma para ler o Evangelho, não o seu cérebro. Põe o seu sentimento para ler o Evangelho. Quando você for ler, lê com o teu coração, não lê com o teu cérebro. Lê com o teu coração. Ali começa a nascer a sementinha do amor. Quando eu passo a sentir Jesus, ao invés de compreender Jesus, de falar de Jesus, eu sinto. Agora, toda vez que eu leio, eu sinto Jesus em mim. E quando eu sinto Jesus em mim, é o amor que eu sinto. Por falar nisso, né, o amor é essa força inabalável, como diz o autor que eu ouvia hoje, até Zezé de Camargo sabe disso, né, que é o amor a solução de tudo. E de fato é. Se ele sabe, como é que a gente não vai saber? A fórmula mágica de desenvolver tudo isso é simples. E nós encerramos aqui então de novo com Rabindranath Tagore. Eu só quero dizer para vocês uma coisa que eu acho muito linda desse poeta. Ele é desencarnado, Divaldo tem 3 obras dele, maravilhosas, e acontece algo no fenômeno mediúnico de Rabindranath Tagore. Ele é um espírito tão elevado, tão doce, tão etéreo, que ele não consegue chegar até Divaldo para fazer a inspiração para que Divaldo escreva. Divaldo tem que ser levado a um nível acima para que ele possa descer um tanto e se conectar a Divaldo. Imagina a grandeza deste indivíduo, né? Deste ser espiritual chamado Rabindranath Tagore, que era um artista, um poeta na Índia, e que se torna muito mais ainda transcendente agora que está no mundo espiritual, através dos seus poemas, que a gente recomenda sejam buscados. Filigranas de Luz é uma das suas obras, Estesia é outra. E tem uma terceira que não me recordo o nome, mas muito recomendo, porque quando a gente lê Tagore em voz alta, é impossível que a nossa alma não se deixe tocar por tanta beleza. Então ele diz assim, sobre o amor. Perguntaram-me, onde se encontra o amor? Respondi, que enquanto se busca o amor fora, nas compensações do prazer, ele não será encontrado. Pensando melhor, eu me dei conta que o amor está em tudo e está em todos, necessitando somente o instante em que finalmente será desvelado. Desvelar o amor é papel de cada um de nós. Que não seja amanhã, que seja agora, que nós aprendamos a adoçar o nosso espírito, a abrandar a nossa alma, a trazer leveza para o nosso coração, para a nossa vida. Que a gente olhe para tudo e que a gente olhe para todos e enxergue em tudo e em todos o amor de Deus sendo manifesto. Porque, de fato, tudo é amor de Deus.
nossa alma que não aprendeu a ler ainda. Que nós possamos nos dedicar a ensinar para a nossa essência esse alfabeto, o alfabeto divino, o alfabeto do amor, que nos fará finalmente e definitivamente nos tornarmos criaturas felizes. Muita paz a todos, um abraço muito fraterno. Muito obrigada.